Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Graça e paz. Nós queremos esta noite gravar mais um vídeo com uma mensagem, uma palavra vinda de Deus aos nossos corações, e queremos ler um texto agora com a Carla, que encontra-se em 2 Timóteo 4, do 9 ao 17. Vamos ler esse texto, depois vamos meditar junto nessa reflexão. Deus vai falar conosco. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico e Éfaso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo.
e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Quero meditar com vocês sobre enfrentando a adversidade, ou como enfrentar a adversidade. Gostaria de orar primeiro, né? Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque Tu sempre fala conosco e não vai ser diferente hoje. Creio, ó Deus, que pessoas que estão enfrentando uma dificuldade neste momento ao ouvir esta palavra vinda de Ti, compreenderão a maneira de agir. Peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala a respeito... Foi numa prisão que ele escreve essa carta, foi a sua última carta. O ano era aproximado, o ano 67 da era cristã, e Paulo está em Roma, cumprindo a missão, aquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, que ele deveria ir a Roma e pregar a César. E Paulo está lá, enfrentando a prisão, sozinho, sabendo que os seus dias estavam chegando ao fim, e no meio de toda essa situação, era como se ele realmente estava no corredor da morte. E ele está numa situação tão complicada. Ele poderia se desesperar, ele poderia nessa hora aqui questionar o Senhor o porquê de tudo isso, ele que evangelizou praticamente o mundo da sua época, ele que levou o Evangelho, as boas novas, aos gentios. Agora ele está numa situação daquela, sozinho, abandonado. Ele diz, o texto diz que ele foi abandonado praticamente por todos. Lhe restou ali somente Lucas. Mas ele toma algumas atitudes, e é isso que eu gostaria de meditar com vocês. O que ele faz? O que fazer num momento difícil? O que fazer para enfrentar a adversidade? Perceba que no verso 9, ele diz para Timóteo: vem ter depressa comigo, venha estar comigo. Ele pede socorro, ele pede a aproximação das pessoas. Incrível que pareça que nesses momentos difíceis da nossa vida, quando parece assim que uma depressão está querendo vir sobre nós, a primeira atitude que a maioria das pessoas faz é distanciamento, é se afastar. Isolamento, é tudo que estamos enfrentando aí, né, com o Covid. Se afastar, se recolher. Mas Paulo, do contrário de muitos, Paulo toma atitude. Timóteo, vem ter depressa comigo. Te apressa em estar comigo. Eu preciso que você esteja aqui. No verso 11, ele faz um pedido também para Timóteo. Timóteo, quando tu vier, me traga Marcos, João Marcos. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está acertando situações que ficaram pendentes no seu ministério. Para compreender melhor isso, na primeira viagem missionária, Paulo está levando junto com ele Marcos, João Marcos, era um jovem. E ele se dispõe a ir, e no meio da viagem, ele resolve ir embora. Ele desiste da viagem. E Paulo, então, vai com Barnabé. Na segunda viagem missionária, novamente, João Marcos está ali querendo ir. E Paulo diz, não, essa vez tu não vai. Tu nos deixou mal, tu não cumpriu a missão e tu não vai conosco. E sabe o que acontece? Termina havendo ali uma divisão. Barnabé foi com João Marcos e Paulo foi com Silas para a segunda viagem missionária. E ficou aquele clima estranho.
Os anos se passaram e Paulo agora está dizendo para Timóteo: quando tu vier, apressa a estar comigo, e quando tu vier, me traga João Marcos, porque ele vai ser muito útil para mim aqui. Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está acertando as coisas. Paulo está colocando em ordem situações que de repente ele entendeu que ele poderia ter sido mais sensível a João Marcos, que era jovem. Perceba que Barnabé não deixou de investir em Marcos, e mais tarde nós vamos ver Marcos escrevendo o primeiro evangelho, foi ele que escreveu. Valeu a pena Barnabé ter investido, mas Paulo não queria que esses momentos difíceis da sua vida ficassem daquela mesma maneira. Ele resolve ter aproximação com os queridos, com Timóteo, mas também com João Marcos. E entendendo o seguinte: ele vai ser útil para mim aqui. É bom que ele venha. Olha a diferença, né? Quando estamos passando uma situação difícil, nós queremos que as pessoas venham pedir perdão para nós, principalmente as que erraram, né, contra nós. Paulo agora está sendo sensível e dizendo assim: me traga João Marcos, eu quero conversar com ele. O outro versículo, que é no verso 13, Paulo diz assim para Timóteo: não te esqueça de me trazer os livros, principalmente os pergaminhos. Numa situação daquela, sabendo que a morte está bem próxima, que os dias são terríveis, ele não para de ler. Ele quer ler a palavra. Ele está interessado nos livros e principalmente nos pergaminhos. Ele queria ter a palavra próxima dele. Sabe outra coisa que deixamos de fazer normalmente quando a situação está difícil? Quando a adversidade bate à nossa porta, nós queremos, primeiro, distanciar das pessoas, não queremos acertar nada com ninguém, todo mundo errou comigo, eu não vou procurar para acertar, não. E nós deixamos normalmente de ler a palavra. A palavra é tudo, a palavra cura, a palavra alimenta. Entender que a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Eu gosto daquele texto que diz que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. Eu tenho uma experiência na vida, na perda assassinato da minha irmã, em 1990, e a mãe ficou num estado assim tão difícil. Ela foi para a cama, ela não levantava da cama. E o pastor visitava ela, e durante 30 dias, o que ele fazia era ler a Bíblia. Ele abria e lia salmos, e lia textos, e quase não falava nada com ela a não ser ler. E uma daquelas vezes eu até fiquei triste, revoltei. Eu queria que ele falasse alguma coisa para a mãe sair daquela situação, e eu cobrei ele: pastor, o senhor não vai falar nada, o senhor só vem aqui ler. E aí ele me disse: a palavra restaura, a palavra cura. E foi realmente o que aconteceu. Passado aqueles 30 dias, a mãe levantou, animada, e tocou a vida adiante. Importância para a palavra, Paulo deu. Um outro verso, que é o verso 14, ele não busca fazer justiça com as próprias mãos. Ele sabe quem lhe ofendeu, ele sabe quem lhe injuriou, mas ele não tentou fazer justiça com as mãos. Ele deixou que Deus julgasse toda aquela situação. Então, no meio da adversidade, ele não fala mal, ele entende o mal que lhe fizeram, ele não deseja mal, mas ele diz que Deus lhe dê aquilo que ele merece. A justiça é com Deus, a vingança pertence ao Senhor e não dele. Então, atitudes que aprendemos com Paulo no momento da adversidade. Aproximação, esteja junto, esteja buscando comunhão, esteja com pessoas que te animem e que tenham a palavra à disposição. Procura acertar as coisas, as situações. Procura te acertar com aquelas pessoas que te causaram mal ou que tu feriu. Depressa, vem ter comigo, vai ser útil. Te aproxima
acerta situações de conflito com as pessoas. Terceira coisa, não te afasta da palavra. Tenha ela contigo ao acordar, ao deitar, durante o dia. Tire momentos para ler, entendendo que Deus fala com a gente. Amém? E por último, não desejar fazer vingança com as próprias mãos. Não julgar, não apontar. Permita que o Senhor faça como Ele queira. São lições que aprendemos com a vida de um homem que mais tarde, não muito depois disso que ele escreve, ele foi decapitado, foi morto. Mas ele encontrou paz na prisão, com as pessoas que ele amava e confiava. Ele leu enquanto estava naqueles dias difíceis. Remédio para a nossa vida. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela lição que Paulo nos deixou. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele nos deixou lições tão lindas, Senhor. Ele buscou aproximação, ele buscou conserto, ele não deixou de ler a palavra e ele não julgou e não condenou ninguém. Ele confiou em Ti, Senhor. E ele tinha certeza que no porvir, uma viva esperança, algo lindo lhe aguardava lá. Senhor, que essa seja a nossa esperança, a nossa confiança, que possamos, ó Pai, sempre tomar uma decisão lembrando de Paulo, lembrando o que Paulo fez. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim mas ainda como eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
a ti, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.